Olá, eu sou o Eduardo Freire, eu sou professor de modelagem de processos de negócios do Instituto Federal Fluminense e estou aqui para apresentar a terceira e última parte do tutorial sobre automatização de processos utilizando a ferramenta BPMS Visage Studio. Então, na primeira parte, a gente desenvolveu toda a estrutura da lógica e das técnicas que foram utilizadas para a melhoria do processo. Nós apresentamos um estudo de caso de um açougue fictício. Esse açougue possuiria dois processos, o de vendas por telefone e vendas no balcão. No caso, a gente utilizou a venda por telefone como nosso exemplo de estudo de caso. E dessa venda por telefone resultou uma melhoria, uma sugestão de melhoria, que seria um enxugamento dos processos que estavam sendo feitos, né? E com a utilização da ferramenta BPMS, esses processos poderiam ajudar, auxiliar a interagir a equipe e controlar também as atividades da equipe. Então, no primeiro momento, a gente conseguiu importar esse modelo que está na tela. Esse modelo ele é composto por atividades humanas e uma atividade automatizada que está identificada nesse modelo, né? Onde nós temos aqui os setores que vão interagir para entregar o resultado final, que é o cliente vai ser atendido ao final. Então, o setor atendente, açougueiro e entregador vão interagir preenchendo, recebendo formulários, preenchendo de acordo com uma determinada informação passada pelo cliente. O gateway que está indicado nesse modelo pode direcionar o fluxo para a atividade de gravar, né, o crediário, ou ir diretamente para entregar o pedido, que é um pedido à vista. Isso aqui foi explicado no tutorial 2. O segundo passo que nós fizemos foi modelagem de dados, né? Nós modelamos os dados e criamos essas duas entidades, cliente e crediário, que são entidades que poderão ser utilizadas em outros processos, como processo de cobrança, né? Processos que venham a ser utilizados futuramente pela empresa. E aqui está a entidade principal, onde os dados, durante o fluxo de trabalho, os dados vão sendo armazenados nessa entidade principal, vendas por telefone. Em seguida, nós definimos quais são os formulários e fizemos todo o trabalho de construção dos formulários, utilizando o Form Builder, né, um construtor de formulários do Visage. Então, primeiro nós fizemos o primeiro formulário de anotar pedido, colocando aqui, né, o cliente não existindo uma busca, né, e não existindo quais são os formulários para cadastrar, o formulário para também buscar o cliente. Depois o formulário para preparar o pedido, que seria o formulário encaminhado para o açougueiro. O açougueiro deveria escrever o pedido e o valor processado. Por que desses campos, por que desses atributos nos outros dois tutoriais, né, são explicados nas duas outras partes. E o atendente teria que informar ao final, né, qual era o dado, quais são os dados. Ele pode informar para o cliente, ele teria o telefone, ligar para o cliente e informar para o cliente qual o valor que o açougueiro colocou e o que o açougueiro efetivamente processou. E aí ele vai perguntar para o cliente se a forma de pagamento vai ser à vista ou a prazo, né, crediário ou à vista. Ele pode também alterar os dados, confirmando os dados por telefone.
A partir da informação se é a vista, se é a prazo, o fluxo pode ser desviado e de qualquer maneira vai ser feita a entrega. O entregador vai ter uma tela também. Essa tela ela vai possuir os dados não editáveis, tá? Todos os dados seriam não editáveis. Ok, essa é a parte dos formulários. A partir daí, nós fizemos a definição das regras de negócio nas duas partes. Primeiro definimos a parte do fluxo. Aqui nós definimos que o crediário indicando, nós fizemos, arrastamos, soltamos, clicamos aqui, definimos que se as vendas do crediário for igual a verdadeiro, o fluxo seguia nesse caminho aqui, gravar crediário. Caso contrário, a gente clicou no else aqui, ele desceria e o fluxo viria aqui para entregar pedido. Uma outra coisa que foi definida, uma outra parte, foram essas ações, esses eventos, que poderiam ser utilizados em qualquer uma delas. Mas como nós colocamos uma atividade que tipicamente é atividade de máquina, de processamento, ou chama atividade de serviço, nós clicamos nela e incluímos uma expressão para a ferramenta cadastrar o crediário automaticamente para evitar que o usuário tenha que ele efetivamente digitar os dados em um outro sistema, por exemplo. Então aqui está simbolizado que a ferramenta automaticamente ela pode lançar dados em um outro ambiente, né? No caso nós estamos usando todo o ambiente do Visage para simplificar o nosso estudo de caso, tá? Está explicado também no vídeo, na parte 2. E aí terminamos nessa etapa de regra de negócio. A próxima seria os que a gente chama de performers. Performance é definição, define-se nos performance quais são os executores eleitos, quem nós vamos eleger para executar as tarefas. Nesse vídeo eu não estou não é o propósito nosso demonstrar toda essa complexidade, porque nós teríamos que cadastrar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Quando clicarmos aqui, teríamos que cadastrar em qual condição, qual é a condição, adicionar uma condição, e na condição, por exemplo, a gente diria que, por exemplo, um usuário, pode ser pelo usuário ID, pode ser pelo ID do usuário. Eu posso selecionar um usuário, fulano, eu tenho um usuário X que executa, ou eu posso por perfil. Perfil determinado pela área, aí eu tenho que definir uma área, né? Eu posso usar uma área nova, uma área de trabalho, uma locação, pode ser uma pessoa, um funcionário que trabalha em determinada locação na organização, num outro país, numa outra cidade. Eu posso definir também por papéis, né? Qual tipo de papel, se é analista, se é administrador, né? Eu posso definir também por habilidades, né? É só criar, aí teria que criar as habilidades. E por último aqui, posição, né? Quais as posições, né, dentro da organização que o usuário teria, que seria o usuário eleito para realizar ou receber a atividade na sua conta, né? Eu vou demonstrar daqui a pouco, vou mostrar como que mais ou menos isso funciona. Não é o nosso objetivo, não está no nosso escopo, eu não vou definir essa parte, eu só estou demonstrando porque existe essa situação e um outro tutorial a gente aborda isso. Uma outra coisa que pode ser feita num outro tutorial é a integração entre sistemas. Eu aqui estou utilizando a automatização do próprio Visage. Eu estou fazendo com que o Visage grave uma informação, por exemplo, numa tabela de crediário. Mas eu poderia utilizar o Visage, que não através do Visage, mas um servidor de web service, de um serviço, e um serviço externo, e o qual o Visage faria interação com ele.
com esse servidor. Por exemplo, seria uma atividade eleita para isso, essa gravar crediário, que hoje nós estamos usando o próprio Visage para gravar crediário, mas eu poderia usar um serviço SOAP, um serviço REST externo para essa atividade. E o próprio Visage, ele se incumbiria de procurar os parâmetros de entrada e saída através, né, dos protocolos que ele dos serviços, tanto do SOAP quanto do REST. Como a gente não vai usar nesse exemplo, né, nós vamos deixar isso também. E por último aqui, né, das possibilidades que a ferramenta oferece, existem outras, eu vou mostrar daqui a pouco. É a execução. No caso aqui o deploy, que vai rodar um teste, um ambiente de teste, ou um ambiente onde a gente já estaria com um ambiente de produção, né? Essa ferramenta é uma ferramenta free para usar, para testar, para tudo isso. E se a gente quisesse colocar em produção, o certo seria comprar um módulo de colocar de produção. Não é o nosso caso. Além disso aqui a gente tem as opções de módulos, os módulos à parte, as entidades, tem como acessar todas as entidades por aqui, tem como acessar os valores, não há valor nenhum na entidade, por exemplo, cliente, na entidade crediário também não tem nenhum valor, e a gente poderia ter aqui a entidade também das vendas, então essas entidades estão vazias. Aqui daria para gerenciar aquelas opções da organização, áreas, papéis, né, que já foi colocado lá. Sistemas externos, ele aqui já tem um conector para SAP, né, mas daria para aumentar os conectores. Alguns dados com relação ao portal, a localização do portal de trabalho, né? E, enfim, aqui tem vários outros, tem um scheduler aqui que dá para programar tarefas para serem realizadas em determinadas épocas, né, determinados eventos de tempo. Desculpa, mas eu estou gripado e às vezes a garganta não está muito boa, complica um pouco. Bem, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos rodar aqui, fazer um deploy, né? Como se fosse um deploy, e esse run aqui ele vai tentar rodar. Ele chamou aqui uma porta, né? Uma porta específica do localhost, e como ele está fazendo com .NET, ele está usando aqui o IS da máquina. O IS não está, provavelmente quando ele chamou, o IS não estava ativo. Agora vai responder. Isso é normal, porque ele chamou o Chrome, já estava ativo na memória. Mas agora ele vai... Desculpa. A gripe não me incomoda um pouco, mas vamos lá. Olha, ele está chamando o portal e ele chama o portal já com o usuário, o único usuário cadastrado no portal, que a princípio ele cria um portal todo novo toda vez que você cria lá um novo projeto, que demora às vezes 4, 5 minutos para criar. Então esse portal ele está armazenado na máquina, no servidor, né, da máquina, e ele está chamando aqui ele está entrando como usuário administrador, que ele chamou de admin. Eu poderia fazer logout e tentar logar de novo, né? Aqui tem outras opções no portal, opções, por exemplo, de criar os usuários. Os usuários são criados aqui em tempo de execução do portal, e aqui, ao criar o usuário, ele ia também dizer de que área, ou de que skill, ou papel, esse usuário estaria representando. Então isso também, num outro tutorial, eu faço essa demonstração para vocês, e sem problemas, agora não seria o caso. E tem outras opções, as políticas, né, de negócio, um construtor de temas, enfim, então várias opções de configuração. Tem aqui as preferências, pode trocar a língua, né, padrão dele. Aqui o portal
pode botar para português e tal. Aqui tem os relatórios, aqui tem as queries para buscar, fazer buscas de processos. Aqui tem os relatórios de processos, os processos que estão acontecendo, os processos analíticos, né? Alguns sensores, que eles chamam de sensores, né? Isso aí fica por um outro momento também. E aqui o inbox. O inbox é a caixa de entrada de todo usuário. Estou usando o usuário administrador, mas se eu tivesse, por exemplo, usuário atendente, todas os processos que estivessem na incumbência do atendente responder, estaria aqui no inbox dele. E aqui é o botão de novo. Nem todos os usuários vão ter essa opção, apenas os usuários que tiverem marcados para iniciar processo. Então, no caso, como administrador, eu tenho acesso aqui. Então, nós vamos criar um processo vendas por telefone. E essa seria a tela que o atendente teria na frente dele. Ele estaria criando um processo. A primeira vez que vai gerar essa tela demora um pouco. Aqui está. Ele é obrigatório a preenchimento do campo cliente. Como eu não tenho cliente cadastrado, eu vou cadastrar um aqui, né? Eu posso até dar um search, né? Eu preciso pelo menos uma letra. Vou botar uma letra aqui, O, por exemplo. Não tem ninguém com esse nome. Então eu vou criar aqui um Oswaldo, homenagem a um amigo. Aqui eu vou chamar de Avenida Alberto Lamego, sei lá, 2000. O e-mail dele, Oswaldo @terra. Um exemplo. Não sei se esse e-mail pode não funcionar. Telefone dele, eu vou botar um número qualquer aqui. Nós estamos só testando, né? Eu acho que eu fiz besteira, mas tudo bem. Vamos tentar buscar, né? Não existe. Eu deveria ter clicado em adicionar, né? Então vamos lá. Oswaldo, Avenida. Desculpem aí. Deve ser a gripe. Então aqui, então Oswaldo já está selecionado, está incluído, selecionado o cliente. Pedido dele, Oswaldo quer 1 quilo, 1 quilograma de carne. É 1 quilo de carne moída. O que acontece? Eu posso ou não informar. O senhor quer 1 quilo de carne moída, depois eu digo o senhor quanto deu 1 quilo de carne moída, dá mais ou menos tal. Por quê? Pode ser que na hora de pesar dê 1 quilo, 1 quilo e 30 gramas. Então tem que esperar pesar primeiro. Isso é uma das políticas da empresa. Outra coisa que nós conversamos nas outras partes é que essa função aqui vai gerar. Eu vou fazer um outro tutorial para melhorar, fazer a melhoria disso aqui, onde a gente vai ter a oportunidade de incluir os itens com suas quantidades, vai aparecer o preço, tudo nessa tela. Nesse tutorial, para ser mais rápido, a gente não fez, né? Então vai ficar para a próxima. Então essa seria a tela do atendente. A partir daqui, o próximo passo ele vai passar o controle para o operador do açougue, o açougueiro. O açougueiro, qual foi o pedido processado? Ele tinha que fazer 1 quilo de carne moída. O preço, ele nem sabe qual foi o preço combinado, não foi preenchido. E ele acabou fazendo 1 quilo e 0,50 de carne moída. E ele vai cobrar por isso aqui 15 reais. Pronto. Aquela tela terminada, ele volta para a tela do atendente.
que a ordem natural seria essa, né? O atendente agora, ele recebe uma tela com o nome, Oswaldo, tal, ele pode alterar, ele vai ligar para o número do telefone que está aqui, vai falar, seu Oswaldo, o senhor pediu 1 quilo de carne, acabamos cortando 1,50 kg de carne e ficou R$ 15, tudo bem? Tudo bem, o senhor vai pagar no crediário? Não, eu não quero pagar no crediário não. Ah, então tá bom. Então a próxima etapa é a entrega, essa é a tela da entrega. Ele tem aqui os dados que o entregador vai ter para conduzir, né, vai fazer a entrega. Esse é o mercadoria que ele está entregando esse valor. Ele não é crediário, então ele vai ter que receber à vista. Próximo. Então, não tenho mais atividade pendente nenhum para caso nenhum. Vou voltar para o inbox está vazio. Agora vamos criar um outro, venda. Para ganhar tempo aqui, eu vou usar o próprio seu Oswaldo lá. Deixa eu ver se tem alguém. O seu Oswaldo, ele está armazenado, né? E agora ele quer 1 quilo de filé mignon. E digamos que tá combinado com o seu Oswaldo é de R$ 30 o quilo. Não, nem sei se um preço está razoável. Mas aí o açougueiro recebeu, sabe que é R$ 30, ele vai tentar fazer exatamente o que o seu Oswaldo pediu. E vai colocar o preço combinado aqui para não ter problema. Muito bem, fez. Seu Oswaldo, o atendente vai ligar para o seu Oswaldo, vai informar que o que ele pediu vai ser entregue pelo preço. E nesse caso, o seu Oswaldo quer o crediário. Ele quer o crediário, então vamos aqui para o próximo. O próximo passo, o gateway que estava lá naquele modelo vai indicar que vai ter que fazer uma operação automatizada, que é gravar lá na tabela, na entidade de crediário. Esse próximo aqui é a primeira vez que eu testo, eu não testei ainda. Vamos ver se vai dar certo. Aparentemente deu certo. Essa é a tela do entregador. O entregador, aqui ele está marcado que é um crediário, então nesse caso ele não vai receber. Então o entregador, depois que ele entregar, ele vai apertar ali que Next e ok, está feito. O inbox, não tem nada no inbox. Então o que nós vamos fazer agora é, só para finalizar, verificar se lá nos módulos, se foi gravado mesmo. O que foi gravado? Antes nós vimos, né, que estava vazio, né? Vamos pegar aqui nas vendas por telefone. Ó, 2 vendas realizadas, uma com 1 kg de carne moída, outra com 1 kg de filé mignon. Uma, né? Então tá aqui. O valor não foi informado na primeira, mas foi informado aqui da segunda. Não teve crediário. O mesmo cliente 1. Né? Foi o cliente 1. Então armazenou aqui o cliente e tal. Agora vamos ver lá no cliente. Vamos ver se o cliente, Oswaldo, cliente 1. Bonitinho, está aqui armazenado. E agora vamos para os valores. Olha só, na segunda venda, na venda 2 por telefone, foi feito um crediário. Esse lançamento aqui foi aquele no dia 7/4/2015, né? Ele armazenou a data do sistema e foi entrega, foi feito esse lançamento automatizado. Portanto, vamos voltar para cá. Está demonstrado aqui, tá, né, o tutorial de que é possível, né? Através foi o objetivo nosso, a tentativa nossa foi de fazer um estudo de caso, demonstrando que a modelagem existe, pode ser melhorada e alguns conceitos utilizados, filosóficos, técnicas, e utilizando principalmente o BPM como uma técnica de modelagem e melhoria de processo, foi demonstrado que há possibilidade de implementar automatização utilizando as ferramentas Visage Modeler e Visage Studio. Eu espero que esse tutorial tenha ajudado aí, não só os meus alunos, mas outras pessoas, né, que
que eventualmente tenham dúvida de como utilizar o Visage de uma maneira simples, é claro. A ideia é que outros tutoriais sejam feitos para melhorar não só esse processo, mas para trazer outras questões de como que pode ser feita uma automatização de processo, mas não só automatização de processo, mas pensar na melhoria do processo, é pensar em atender os anseios dos clientes quando eles vão a uma organização procurando uma prestação de serviço, procurando um produto. É porque eles estão contando em não enfrentar filas muito grandes, eles estão procurando um atendimento de qualidade. Então, atendimento de qualidade, a gente presume que tem que ter controle. Para ter qualidade, tem que ter controle. E as ferramentas BPMS, quando utilizadas de uma maneira estratégica, de uma maneira pensada nesse ponto, essas ferramentas elas proporcionam exatamente esse controle e essa qualidade. Então, eu espero que os processos que vocês estejam vislumbrando desenvolver tenham sucesso e que os clientes da organização ao qual vocês fazem parte cada vez se apaixonem mais pela empresa de vocês e vejam cada vez mais valor no serviço entregue a esses clientes. Portanto, vou ficar por aqui, mais uma vez agradecendo e deixando meu e-mail aí, eduardofreire@gmail.com. Também vocês podem deixar algum tipo de comentário na minha página do YouTube. Também podem procurar no Facebook, Eduardo Freire, Facebook. E a gente, em um outro momento, a gente fala mais sobre processos de negócio. Um abraço.